Olá, Bauru, começando o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13, e agradecendo desde já a sua companhia. Ó, você pode acompanhar o programa através do canal 13 da NET e também simultaneamente pela nossa página no Facebook, facebook.com TVC Bauru, e também no nosso site, tvcbauru.com.br. Você pode participar do programa mandando pergunta, mandando seu comentário na nossa página do Facebook, facebook.com TVC Bauru. Escreve lá, manda um grande abraço. Nós estamos ao vivo agora, a partir das 10 horas da noite, recebendo aqui esta noite Alexandre Pitoli. Todo mundo conhece aí da Rádio Auriverde, agora da Jovem Pan News. Nós vamos bater um grande papo aqui com o Alexandre Pitoli, contar dessa transição da Jovem Auriverde e também recebendo também o Moia, né, Moia? Mais uma noite aqui sensacional para a gente bater e debater a cidade aqui também, né? Boa noite a todos, boa noite, Pitoli. Boa noite, Moia. É um prazer estar aqui novamente. Entre amigos, né, cara? Entre amigos. Pitoli, obrigado pela presença. Essa fala é minha, eu que tenho que agradecer. Eu que tenho que agradecer a chance de estar aqui mais uma vez, Carlos, obrigado. Estar contigo e com o Moia, para mim é sempre um prazer. O Marquinho também, apertando os botões por ali. Como é bom estar entre amigos. Que bacana. Alexandre, vamos começar essa transição toda da Jovem Auriverde para a Jovem Pan News, mudança de sistema de transmissão. Mudança geral. Mudança geral. Os bauruenses aí estão acompanhando essa mudança da Jovem Pan News agora, trazendo informação, agregando muito junto com a Auriverde, né? Acho que o rádio bauruense ganha muito com a chegada da Jovem Pan News. Eu tenho certeza que a história dos 61 anos da Auriverde, ela se mantém preservada e ela recebe agora uma oportunidade e traz essa oportunidade para o bauruense de estar conectada a uma rádio que tem no seu slogan, na rede da informação, que traz informação 24 horas por dia, com uma grife que é a Jovem Pan. É uma grife já consagrada no rádio, que dispensa comentários no Brasil, né, a maior rede de rádios do Brasil. Eu acho que Bauru ganha muito com isso, sem dúvida alguma. Afinal de contas, até o Moia comentava antes da gente começar o nosso programa, muitos que gostavam e gostam de ouvir a programação da Jovem Pan e a sua informação, tinham dificuldade para sintonizar. Dependiam só do online, pelo rádio era difícil, os 620 kHz de São Paulo do Jovem Pan AM não chegava em Bauru, toda essa dificuldade técnica de receber o sinal da rádio termina aqui, né? Agora ainda em 760 kHz, que é a mesma frequência da Auriverde, a gente está fazendo esse processo dessa união de programação, mas em breve em 97.5 no FM. E essa chegada no 97.5, você anota aí. Quando, Pitoli? Previsão bastante pessimista é início de janeiro. Bastante pessimista, justamente porque a gente tem festas no meio. E a gente está aguardando ter uma situação junto à Anatel que tem um prazo para se cumprir e nesse prazo tem um recesso, né? Então a previsão otimista, 15 de dezembro, a previsão pessimista, início de janeiro. 2018 começa com certeza. a Jovem Pan aí para você acompanhar a Jovem Pan News no FM. Com uma cobertura regional, Carlos, especial. Vai ter essa interação, né? A programação da Jovem Pan News com a nossa programação local. Sim, preservadíssimo. Preservadíssimo. É, né? Tem o fator local é preponderante, né? Ele tem que acontecer, ele tem que existir, até para que haja uma identidade. Então, as notícias de Bauru, os comentários do Moia no jornal, né, a participação dos nossos comentaristas, da nossa estrutura, os nossos repórteres, isso está mantido, né? E a gente está só numa fase de transição agora, né, justamente porque a gente está nessa mudança de ordem técnica, que ela é uma mudança grandiosa para todas as rádios que decidiram migrar, o que é inevitável para o AM, né, uma decisão da Anatel, do Ministério das Comunicações. Essa decisão, ela está chegando com 3 anos de atraso. Estava previsto para 2014, para você ter uma ideia. Do sistema analógico. Exato, acompanha o desligamento, né? Acompanha, a gente estava vinculado a isso, né? Vinculado ao desligamento. E a gente está percebendo que esse atraso gerou um efeito cascata e chegou na gente dessa forma. Então a gente está muito ansioso, aguardando essa oportunidade de colocar nosso sinal no FM para trazer informação. Vai ser a única rádio em Bauru, 24 horas por dia, dedicada à informação, né? Então acho que Bauru ganha com isso. Hoje, eu tenho dito já há algum tempo que a matéria-prima do rádio não é mais a música. Sim. A música está no seu celular, a hora que você quiser, bem entender, no YouTube, no Spotify, no pendrive no seu carro, qualquer lugar, a qualquer hora. Mas informação, né, conteúdo, uma equipe que tem repórteres espalhados pelo mundo todo, Brasil inteiro, né, na cidade,
aí a geração de conteúdo é algo único e exclusivo, e aí a Jovem Pan News vai ser a única emissora local, né, com características locais, que vai poder fazer isso 24 horas por dia. Bauru ganha, né? Bauru ganha, com certeza. Informação É primordial. É primordial. Lógico que nós sempre falamos isso. A educação é fundamental em qualquer nação do mundo. Porém, se você tiver educação, mas não tiver informação, a sua sociedade, o seu povo, vai estar à mercê daquilo que as grandes corporações querem ventilar, querem passar a seu modo, né? Então, quando você tem uma emissora que transpira informação, isso é fundamental. Claro, tem certas coisas que são veiculadas que você concorda, você discorda. Sim, isso é natural. Mas te faz pensar, né, mas lhe faz refletir. O importante refletir. é isso, né? Lhe provoca a reflexão. Exatamente. E ao provocar a reflexão, faz com que você busque mais conhecimento sobre aquele assunto que você concordou, discordou, não importa. Eu acho que isso aí só ganha, quem sai ganhando é aquele que já vinha acompanhando ao longo desses muitos anos, quase 60 anos, né? 61 anos. A Auriverde, a marca Auriverde permanece, né? Porque nesses últimos anos já fez essa transformação da emissora musical para uma emissora cuja vocação passa a ser a informação, né? Então eu acho que só tem a ganhar, todos. A Jovem Pan penetra mais ainda na nossa região, com mais facilidade, e a nossa região ganha também com o advento da informação. Então, ajuda a gente a formar opinião, né, Moé? Sem dúvida Você não alguma. tem informação, como é que você trabalha? Você vai trabalhar com uma informação de um ou de outro. É importante ter mais veículos de comunicação, trazendo mais informação para você conseguir, ter a sua própria opinião. Ó, começando a chegar a mensagem aqui, o Eli Anderson. Queria mandar um grande abraço, viu, Eli? Aí, boa noite, Carlos. Viva a Rádio Auriverde. Agora é a Jovem Pan News. Obrigado, Eli. Com patrimônio de Bauru. É isso aí. E a mensagem Eduardo Nicolas. Também Carlos Eduardo. Esse programa já teve uma audiência melhor, né, cara? Ô, Du, desliga aí, Du. É aquele? É o nosso auditor do IP Saúde. Carlos, está tudo certo? Ele está tudo certo, Vitória? Um grande abraço pro Du. É uma figura, viu? Esse é. Boa noite, Carlos. Uma figura de uns 35 quilos no máximo. Mas depois que ele se alimenta, ele pesa 35. Grande abraço aí, viu, Du? Ô, Pitoli, e como vai ser assim, no geral, 24 horas de programação de informação, mas como vai trabalhar a informação da rede, né, de São Paulo, Brasil, com a local? Na verdade, assim, a composição de uma rádio, que ela tem o foco na informação, ela é diferente da musical. Por exemplo, a Jovem Pan Musical, o FM, o SAT, aqui tem em Barra Bonita, por exemplo, ela tem... Aqui, Barra Bonita optou por ter 24 horas rede, mas ela teria espaços locais. Sim. Mas são faixas horárias. Então, por exemplo, das 7h30 às 10, depois das 14 às 16, faixas completas. No caso da Jovem Pan News, nós temos a cada 7 minutos, 2 minutos pode ser usado local. Então você faz uma interatividade, você interage o São Paulo, a rede, com o local, muitas vezes o ouvinte não vai nem perceber essa mistura. Vai fazendo lance de notícia local notícias de 1 minuto, no meio do que acontece com o Brasil. Então 7 minutos, 2 local, 7 minutos, 2 local. E esse 2 local você acaba nem sabendo, entrou, já saiu, é Bauru, já é rede, mas você tem informação de Bauru no meio disso. Aí você tem horários maiores. Nós estamos fazendo hoje o local dentro do Jornal da Manhã, que é das 8 às 8h50. Aí nós temos também das 11h30 ao meio-dia, o Ligado na Cidade, com os problemas da cidade. Era um programa que hoje poderia ter 3 horas de duração. Os problemas da cidade poderia ter 3 horas, mas ele tem 30 minutos. Aí tem do meio-dia e meia. Poder de síntese. O Léo está tendo esse poder. Do meio-dia e meia às 14 horas, o Esportes em Discussão. Já visto que a gente tem uma equipe, que é o Jornada Esportiva, liderada pelo Rafael Antônio, que você, enfim, vocês são parceiros nisso, e que também tem muito o que dizer sobre o esporte bauruense. Sim, graças a Deus, o Bauru... E tem condição, e é uma equipe que tem condição de discutir esporte nacional também. Né? Então, do meio-dia e meia até as 14, e haverão outros horários também maiores ao longo da programação, mas isso no FM.
A hora que a gente tiver em 97.5... Tem mais coisa ainda para chegar junto. Tem, a gente não desembalou tudo ainda. O presente é grande. Então, Ali, você que participou dessa negociação lá em São Paulo com a direção da Jovem Pan, você afirmaria que isso pode vir a ser uma tendência, principalmente nas cidades que possuem rádios, cidades menores do que Bauru, no interior do estado de São Paulo, principalmente no grande interior, nas cidades mais afastadas? Você acha que isso pode vir a ser uma tendência? Essa junção, essa parceria entre as grandes rádios de São Paulo, Jovem Pan, Globo, CBN, Record, etc., CBN, você acha que isso pode vir a ser uma tendência? Pode, porque na verdade não é o caso da nossa decisão em especial. Claro. Mas para muitos serão, você verá como opção a Jovem Pan e outras emissoras que oferecem serviço de rede, pelo custo. Você tem uma diminuição considerável no custo e você não compromete a qualidade. Então você tem veiculado na sua rádio, na sua concessão, né? Uma emissora como a Jovem Pan, CBN, Transamérica, Mix, entre outras rádios que trabalham no esquema rede, Antena 1 e tal. Você faz essa opção, você mantém a qualidade, mantém o sinal com um número de funcionários relativamente baixo, então um custo operacional muito diminuído e com a possibilidade de lucrar, né? Que é com a venda de comerciais, que você tem o espaço dedicado aos comerciais. Então, isso já era feito no futebol, inclusive, nas transmissões esportivas. Nós tínhamos uma parceria com a Transamérica que também tem com várias rádios do estado de São Paulo. Jovem Pan também tem, Rádio Globo também tem, quer dizer, isso já acontecia, mas restrito ao esporte, qual né? a contrapartida, Moia, aí? Imagina o seguinte, Bauru é de interesse desse mercado publicitário, porque é uma cidade que tem mais de 300 mil habitantes. Sim. Uma cidade com menos de 300 mil habitantes enfrenta problemas no que se diz respeito às verbas que vêm de São Paulo, Brasília, o Rio de Janeiro. São as verbas do governo federal, das grandes montadoras, dos grandes bancos, das grandes marcas. Esse dinheiro, por exemplo, quando você ouve um comercial no rádio aqui em Bauru, de uma montadora, ele não é fechado via Bauru, ele é fechado através de um escritório de representação em São Paulo. Né? É um dinheiro que não vem de Bauru, ele nasce em São Paulo, esse dinheiro. Do mesmo jeito que nós precisamos desse recurso, dessa verba, para tocar o negócio, para a Jovem Pan News, nesse caso em especial, abrir um mercado que tem 800 mil pessoas em volta, né, que vai ser a cobertura da Jovem Pan News Bauru, né, somado o mercado, 800 mil pessoas, onde só vai ter ela trabalhando nesse formato. Eu não acredito que tenha outra em imediato trabalhando nesse formato. Imagina o seguinte, para a Jovem Pan também é interessante falar assim, olha, montadora, nós estamos agora também com Bauru no nosso hall de emissoras, que você também vai poder chegar em 800 mil pessoas. Não é interessante? Então, é uma contrapartida. Bauru, nós ganhamos aqui, com a qualidade do serviço que eles prestam, e eles ganham abrindo mais 800 mil pessoas no mercado publicitário para eles. E como funcionou o namoro, Vitório? Você sabe que quando fecha um acordo assim, fecha uma parceria tão grande, é todo um namoro, todo um Foram 9 meses. 9 meses. Como nasceu. É que... Esse nasceu. Foram 9 meses. Como é que foi o namoro com a Jovem Pan especificamente, ou não com a CBN, Olha, ou com outra rádio de forma rede? Na verdade, a gente acabou optando pela Jovem Pan News, em primeiro lugar, pela marca, pela afinidade que nós temos com a marca. Para você ter uma ideia, Carlos, a história do rádio passa pela Jovem Pan. O seu Paulo Machado de Carvalho, né, e depois o velho Tuta agora, né, constroem a história do rádio no Brasil. Quando eles assumem a Rádio Pan-Americana de São Paulo, em 1966, uma rádio absolutamente quebrada, eles assumem em 66, na Copa da Inglaterra, transformam em Jovem Pan e fazem o que a gente já sabe no rádio, né, contam a história do rádio brasileiro. Mas o que me deixou muito feliz, cara, foi no primeiro contato que nós tivemos, na primeira reunião, foi no dia 24 de janeiro desse ano, no dia que explodiu o CPP-3, a rebelião do CPP-3. Eu lembro que eu indo a São Paulo, acompanhado do nosso responsável pela TI e um advogado para questões contratuais, e o telefone não parava porque a gente tinha as informações do CPP-3, da invasão de shopping, invasão de supermercado, Era um caos, os facões das Nações Norte, aquela coisa tudo que não aconteceu, a gente tinha essas informações pelo celular, por isso que me marcou a data. Foi esse o primeiro contato que nós tivemos. E ao chegar lá, o meu contato foi direto com o dono da rádio, que é o Paulo Machado de Carvalho Neto, né? Paulito, diretor da rádio,
dono da rádio, e ele, quando me recebeu, ele não imaginava que essa seria a conversa, né? Porque eu agendei um horário, né, para a primeira conversa, mas eu preferi poder contar lá, até mesmo porque era uma notícia que eu precisava trabalhar com ele, porque como tinha esse processo de maturação, qualquer coisa que acontecesse antes desse processo concluído, me traria muito problema. Muito problema. Uma notícia dessa vazada, ela me traria muito problema, porque eu precisaria desse tempo de maturação mesmo. E aí, o que me espantou muito positivamente foi a relação do seu Paulo Machado de Carvalho, dá nome ao Pacaembu, né? Dispensa comentários, a relação dele com a Auriverde, lá no início da rádio, quando ele tentava ouvir as transmissões dos jogos dessa região, do Noroeste em especial, através da Auriverde. Então, o avô do Paulito, dono da Jovem Pan, tinha uma relação de enorme carinho com a Rádio Auriverde. Bacana. E para eles, assim, quando a gente propõe, a gente começa essa negociação, né, eles se surpreenderam porque eles jamais imaginavam poder estar hoje com a sua programação numa rádio que o avô ouvia, que o avô prestigiava. Realmente foi um início de conversa muito positivo. Que bacana, ó. A Célia Gonçalves Moya aqui, ó, dando parabéns para a Rádio Auriverde, Obrigado, patrimônio Célia, da nossa querido. cidade, essa parceria com a Jovem Pan, só temos a ganhar com isso. E o meio quilo? Meio quilo molhado, né? Molhado, meio quilo. Na grade da programação, vai manter as transmissões de jogos do basquete, vôlei, etc? Todas mantidas. Inclusive, essa história da Auriverde com a família Jovem Pan abriu muitas possibilidades distintas, que até, segundo o próprio Paulito, pode até trazer problemas com outras emissoras que virão fazer parte da rede, porque Bauru teve um tratamento diferenciado, né? São poucas as emissoras que passam a fazer parte da rede Jovem Pan News e que têm uma estrutura, como nós temos no esporte com o Rafael Antônio e a jornada esportiva, que vai a Joinville fazer jogo, vai a Caxias do Sul transmitir jogo, que vai a Fortaleza transmitir jogo de basquete, que são, eu falo que é o surfista do asfalto, Rafa, adora viajar, mas isso traz coisas boas para nós, do ponto de vista de a exclusividade na transmissão. Vale lembrar que o ouvinte hoje, o ouvinte do rádio, que já entendeu que conteúdo é a matéria-prima hoje, ele também busca exclusividade. E quando nós temos, e você tem percebido isso nas transmissões, quando você tem uma transmissão exclusiva de alguma coisa, você primeiro tem uma qualificação do público sensacional e uma penetração que você não imaginava ter. Com certeza. Né? Então, está mantida essas transmissões, mesmo porque a gente tem condição de fazer. Né? Então, por ter condição de fazer, abriu-se esse precedente. Aqui a gente está apanhando um pouco ainda com as liberações de imagem e tal. Mas eu acho que é um caminho que a gente vai ter que percorrer com obstáculos quase intransponíveis, mas a questão do direito de uso de imagem... Os próprios clubes estão repensando isso. Vão ter que repensar, cara. As federações também estão repensando. Vão ter que repensar. Nós tivemos um jogo de basquete aqui, mais de 200 mil pessoas ligadas no Facebook. Cara, imagina uma audiência que a gente nem sonhava. Imagina, com certeza, mas porque você estava com exclusividade. Sim. E quem detém os direitos sobre a transmissão, perdoa uma expressão, mas não estão nem aí para a transmissão. Quem detém de fato os direitos de transmitir, de fazer hoje, né? É por isso que o basquete feminino está onde está hoje. Exato. Cadê o basquete feminino? Exato. Acabou o basquete feminino no Brasil. Acabou porque não cuidaram do basquete feminino. Se são os dirigentes ou se é quem tinha o direito de transmissão e que não transmitiu, eu não tenho como avaliar, mas eu sei que acabou. E ao mesmo tempo a gente sabe que outros esportes não ganham a notoriedade que o futebol ganha, porque não tem o mesmo espaço. É certo, tem canais de esporte com 3 canais simultâneos trabalhando, que abre espaço para esse ou para aquele, mas não é todo mundo que tem acesso. Claro. Né? Então, a hora que a gente entra discutindo, põe no mesmo nível, e a TVC pega com a imagem, com exclusividade, consegue 200 mil pessoas assistindo simultaneamente, é porque há uma demanda. Com certeza. E reprimida. Né? E que ajuda o próprio clube, porque nós tivemos essa oportunidade de fazer ajuda o esporte, Carlos. Ajuda o esporte, os patrocinadores que estão no clube sem dúvida acabam sendo beneficiados. Todo mundo. Porque uma coisa é você patrocinar um clube que não passa nada. E quem sustenta? Então, é o patrocinador. Exatamente. Isso ajuda o próprio clube. E os clubes andaram percebendo isso.
uma parceria bacana com todos os clubes aqui de Bauru. E vão abrir, viu, mano? Ô, Carlos, vão abrir. Eu acredito que sim. E a gente também espera poder levar para o público. Às vezes o público não entende. Mas hoje nós não vamos poder transmitir porque nós vamos impedidos de ter a imagem. Aí o público fica bravo, né? Mas, infelizmente... Passa o contato da confederação. Mas estamos trabalhando, graças a Deus. Foi uma experiência muito... Um avanço sensacional. O programa de esporte, o Marquinhos aqui, ó, tá coordenando o programa de esporte aqui, mandando muito bem. E nós percebemos justamente isso. Como o Bauru tem potencial em vários pontos, né? O esporte, graças a Deus, está num momento bacana demais. O Noroeste engrenando, olha... E vamos lembrar o seguinte, isso porque a gente não conseguiu ter nossa arena esportiva, sim. Isso porque a panela de pressão no verão, nas chuvas, tem goteira, isso porque a nossa pista de atletismo lá no Milagrão não tem um vestiário, não tem um banheiro, não tem uma sombra, isso porque a gente tem os distritais hoje todos abandonados, sem estrutura alguma para fazer e abrigar o esporte amador, o futebol amador. Isso porque a gente tem uma série de dificuldades e mostra o quanto nós somos fortes nesse sentido. A iniciativa privada ajudando muito. Imagina se tivesse o apoio. A gente vê, quando a gente vê a BDA, por exemplo, o que a BDA consegue fazer, né? É o Penta agora no Sub-13 do Polo Aquático, pentacampeão. Né? Por quê? Porque tem investimento. Era referência, né? Já não... E ninguém está falando para que o poder público tire dinheiro do orçamento para colocar lá, não. Muito pelo contrário. Bem, né? A gente sabe o que se solicita, o que se pede, e muitas vezes se implora, é que os distritais, os estádios distritais tenham manutenção. O mínimo, né, mãe? Mínima. Tenham energia elétrica, banheiros e conforto para quem vai assistir os jogos aos finais de semana. Segurança. Um ginásio poliesportivo, ninguém está pedindo um ginásio igual os ginásios americanos. Não. Para 4, 5, 6 mil pessoas. Um ginásio que você possa ter jogos de basquete, de vôlei. Mas o ginásio foi vaidade, né? Nós perdemos por vaidade. Né? Por vaidade. Então o secretário de esporte, o Roger, pegou o projeto, colocou debaixo do braço. Eu falo sem nenhum problema, porque houve audiência com o ministro para a liberação, estava tudo certo para isso. Aí aquela história de esse projeto vai ser meu, realmente é dele, está com ele até hoje, não saiu do papel. Né? E quem perdeu fomos nós. Não temos a arena, tem uma panela de pressão hoje com goteira, enfim. A Senag fez um trabalho interno, um concurso interno, tem um projeto pronto. Porque sempre reclamam, mas não tem projeto. Não, existe o projeto. Né? Terreno, com certeza tem. O que falta, então? E você vê como somos não fortes, tem recurso, mas se você pega o projeto, se você pega a área que você vai destinar e vai a Brasília, procura o Ministério dos Esportes, procura o Ministério das Cidades e consegue a verba, pronto, resolveu o problema. Você tem o dinheiro e você faz um projeto. Salvo engano, tinha uma verba de 21 milhões já 21 milhões preparada e nós perdemos. O projeto era 25. Eu choro. Como bauruense eu choro. E você vê como somos fortes, né? E sobrevivemos, né? Sobrevivemos. Infelizmente jogando às vezes nas nossas cidades vizinhas, né? Sim. Infelizmente. Com times maravilhosos, hein? O nosso vôlei está muito bacana. Com campeão brasileiro. Do basquete. Com vôlei na Superliga. Vôlei na Superliga. Verdade. Olha, vamos ser otimistas. Acho que tem que valorizar, né? Tem que valorizar aqueles que acreditam, que patrocinam, aqueles que nem vocês, do ponto de vista da terceira, fazer a transmissão, da Oliveira que manda a equipe, esses guerreiros aí que acabam fazendo esse trabalho. É todo um trabalho que a gente vê poucos, né? Você falou assim, a Jovem Pan identificou em vocês um trabalho exclusivo, né? Poucos conseguem fazer isso e são poucos porque... Nem os grandes estão fazendo isso. Muito problema, muito custo alto, custo elevado, enfim, nós somos bauruenses, nós não desistimos nunca. 2 vezes, né? Alexandre, então, janeirão... Deus quiser, 97,5. 97,5. Numa cobertura, num raio, eu acredito que de 90 a 120 quilômetros de cobertura, a gente vai falar bastante alto. E aí, os programas locais seu lá da manhã lá, discutindo a cidade como sempre. Continuamos isso. Não vai ampliar esses 50 minutos, porque 50 minutos para você é muito pouco. Né? Então, na verdade, a cidade é que me dá motivo para isso. Né? Embora a gente tenha... Eu saí do Senac agora para vir para cá, e lá na sala dos professores a gente falava disso lá. A prefeitura, ela anda tão sem brilho, do ponto de vista de atitude, de ação em algumas coisas,
que nem notícia a gente tem. Né? A gente tem uma ou outra, então, algum tropeço ali e tal, e os problemas. Mas, de fato, notícia, você pode perceber que a gente tem uma secretaria que é a CDCOM, a Desenvolvimento Econômico, que a Aline é uma locomotiva, aquela mulher, do ponto de vista de iniciativa, de proatividade, e está movimentando. Né? A saúde já parou, a saúde já deu uma aquietada. O Fogolin acho que se sentiu desestimulado diante dos obstáculos que foram colocados e das vaidades, da fogueira da vaidade também, que já quis atrapalhá-lo, porque eu acredito muito na competência do Fogolin, nada em especial, jamais contra ele desse ponto de vista, porque eu sei da vontade dele trabalhar. Ao mesmo tempo, a gente tem outras secretarias que não aparecem, a gente tem outras secretarias que falam, mas não fazem, como a Sagra, por exemplo, que eu sempre coloco, né, o Chico sabe o que eu penso dele, sabe como eu trato essas questões, mas, por exemplo, vamos lembrar, há uns 6 meses, anunciou-se que em 40 dias nós teríamos um mercadão municipal. Vocês se lembram disso? Lembro. Não, mas em 40 dias está funcionando, e nós não temos. Do mesmo jeito que o Chico, há 3 anos, anuncia que nós vamos ter um trator para cuidar das estradas rurais. Carlos, eu recebo as ligações da rádio, Rio Verde, Barra Grande, recebo as ligações da rádio de famílias isoladas. Eu me lembro, por exemplo, depois dessas chuvas agora de janeiro, que nós tivemos 6 momentos de chuvas torrenciais, de uma senhora me ligar e falar, olha, Alexandre, tem um senhor de 90 anos isolado numa casa, porque ninguém consegue chegar na casa dele, ele tem 90 anos, e aí? Né? Ao mesmo tempo, alguns funcionários da Secretaria de Agricultura me contando, mostrando as mãos todas machucadas, que estavam fazendo a recuperação de estradas de terra, estradas rurais, que Bauru tem 400 quilômetros de estradas rurais, sem exagero, esse é o número, fazendo a recuperação com pá enxada. Por quê? Porque Piratininga não emprestou o trator. Aquela patrulha que tinha desmanchou? Com o tempo deve ter ficado na estrada. Mas Piratininga não conseguiu emprestar porque Agudos não tinha disponível, Pederneiras. Uma cidade como Bauru tem que depender de Piratininga, Pederneiras e Agudos para pegar uma patroa para passar na estrada. Acho que é demais. Bom, nós vamos começar a discutir a cidade de Bauru. A Suzana Perrenot participando aqui também, é a minha mãe, viu? Alguém tem que assistir esse programa. Minha mãe em casa, obrigado, minha mãe também. Garante a audiência aqui, ó. O papo tá bom, promete. Obrigado. Vamos lá, vou fazer um pequeno intervalinho e na sequência a gente vai voltar falando de Bauru, das coisas de Bauru. Se você quiser participar, manda aqui para nós no Facebook a sua pergunta, o seu elogio, a sua reclamação. Enfim, não é só de reclamação que a gente vive, né? Infelizmente elas estão mais notórias do que os elogios. Mas vamos lá, participe do programa aí e a gente volta daqui a pouquinho. É rapidinho, a gente está de volta. TVC, a TV mais perto de você. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Oi, gente, tudo bem? Eu e o Fer temos um super convite para vocês, né, Fer? É isso aí, Nath. Nós queremos convidar todos vocês para estarem ao vivo aqui com a gente toda terça-feira, às 22h, onde o programa está recheado de novidades, onde a gente está dando dicas de cabelo, maquiagem, roupas, acessórios e sapatos. E muitos entrevistados. Então fiquem com a gente toda terça-feira aqui na TVC. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Oi, gente, quero convidar você a assistir o nosso programa TVC Esporte Mais, toda segunda-feira, às 10 da noite,
ao vivo pela nossa TV e no Facebook, com convidados especiais falando do nosso esporte bauruense. TVC Esporte Mais. TVC, a TV mais perto de você. Voltando com o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru, e hoje recebendo aqui Alexandre Pitoli, da Jovem Pan News. Agora começa a se acostumar já com o Jovem Pan News aqui, ainda no 760 AM, mas brevemente aí batendo no 97.5 da sua FM, para você acompanhar, ficar bem informado, notícias do Brasil e daqui também da nossa região, da nossa cidade. Alexandre, vamos começar agora a falar um pouco a respeito de Bauru, viu, Moia? E não tem como não falar de Bauru, acho que a notícia... depois tem vários assuntos, acho que a gente vai ampliar o programa aqui. Você está com compromisso hoje? Você quer dormir? Eu só trabalho amanhã às 8 da manhã. Meus filhos já devem estar dormindo agora. Tá tudo certo. Mas não tem como falar desse DAI. Olha, o Bauruense sofre tanto com esse DAI que eu não sei o que acontece, Pitoli. Cara, você percebe... Outro dia eu fiz uma análise com relação ao DAI, do problema que a gente está enfrentando hoje. Bauru, de fato, nunca teve uma administração pública que fosse e que enxergasse além dos 4 anos. Nunca nós tivemos. Porque, se a gente voltar, em 1999, o DAI era a joia da coroa. Sim. Era superavitário, era credor da prefeitura, né? O cenário era céu de brigadeiro. Um cargo político que todo mundo queria. Todo mundo queria, era realmente a força. O tabu nas eleições de não vai privatizar o DAI, aquela coisa toda. Por que naquela época, ou antes, isso culminou em 99, mas você pode imaginar que isso vinha antes, Muito antes. Vamos pensar o seguinte, por que é que não se programou a troca dessa malha que hoje moe a cidade de Bauru com os vazamentos, 47% de água desperdiçada, jogada fora? Por que é que não se programou ao longo do tempo a revitalização, reformulação e modernização da ETA? Por que nós não fomos os primeiros, já que nós tínhamos essa joia da coroa tão linda, a ter uma estação de tratamento de esgoto? Nas cidades do porte de Bauru, nós seremos a última cidade. E isso afasta investimentos, isso afasta empresas, afasta a geração de emprego e renda. Então eu pergunto, para ter uma ideia, a história do DAI, o DAI, se eu não me engano, data de 1962, da criação do DAI em Bauru. Carlos, eu fiquei sabendo de um negócio que eu falei assim, não é possível, Como, 62 são 55 anos, certo? Imagina o seguinte, no começo do DAI, quando foi começou a se colocar essa malha, começou a distribuir a malha pela cidade, Bela Vista, Falcão, tal, os bairros mais tradicionais e mais antigos da cidade, tinha a equipe, era o Carlos e o Moia, a equipe dos encanadores e de quem... Ok, o Carlos aposentou, o Moia parou. O DAI não tem um mapeamento até hoje de onde passa a malha de fato. Sabe como ele sabe? Ele descobre quando vaza. Até ajudando então o DAI. Então a gente não sabe onde passa, a gente não sabe se é perto do meio fio, se é no meio, porque não teve um projeto para isso. Carlos, faz lá para mim, faço. Foi assim o começo. Então, quando uma empresa começa assim, a chance de a gente chegar onde está chegando hoje, ela é altíssima. Sem planejamento, e o Fabris, na posse dele, eu disse isso a ele, disse isso no ar, o Fabris, que foi presidente da DAI de 93 a 96, pegou a vaca muito gorda, sem problema, não vazava, porque ainda era relativamente nova. E 25 anos depois, como é que está essa malha? Como é que administrar uma empresa que hoje tem os funcionários, aquele que tinha 22 anos, tem 47 hoje. A disposição que ele tinha para fazer um buraco com 22 anos não é a mesma com 47. Ao mesmo tempo, a malha está envelhecida há 25 anos e destruída. Então é uma cidade que não se programou em muitas coisas, A gente anda por outras cidades da região e a gente percebe quando há planejamento. E a gente está falando só do DAI, mas o DAI não teve. E a gente está vendo o que está acontecendo. A gente também tem problema na linha completa, Desde a captação, problemas sérios da reservação de água, tudo, a própria estação de captação, depois a estação de tratamento e a distribuição da água. E
problemas sérios na distribuição de água, né? O pessoal que anda na cidade acompanha aí. Os vazamentos. É um absurdo, né? E aí eu pergunto uma coisa para você, Pitoli. Existe, no seu ponto de vista, lógico, né? A questão do sucateamento para isso passar para frente, Odai? Eu já quis crer que sim. Mas eu acho que é incompetência mesmo. Eu acho. Eu acho que porque está passando da hora. Se for sucatear para vender, eles estão perdendo o tempo. O bolo já vai queimar, né? Estão perdendo o time já apitou, né? Por quê? Nós vimos situações, por exemplo, vamos pegar perto da gente aqui o Saenja, em Jaú. O Saenja, ele acabou passando por uma concessionária, que é a Águas de Jaú, uma concessionária que tem 23 cidades, salvo engano, já deve ter até mais, Sorocaba, Niterói e tal. Hoje Niterói é referência na água e é a mesma concessionária que cuida de Jaú hoje. Cara, para ter uma ideia, acho que o Boy até já ouviu contar essa história. Em Jaú, eu apresentei um vídeo para essa empresa e nós precisávamos captar a empresa trabalhando, arrumando um buraco, um vazamento e tal. Não tinha vazamento de água em Jaú. Aí a equipe, vamos lá em Bauru, né? Aí a equipe teve que esperar 2 dias para o telefone tocar e dizer, tem vazamento de água aqui. A equipe falou, não sai para arrumar ainda, que nós vamos lá primeiro para fazer a imagem de vazamento e a equipe chegando. 2 dias para ter um vazamento em Jaú, uma cidade com 130 mil habitantes, e leva 2 horas para consertar. Em Jaú hoje tem um veículo que é a coisa mais simples do mundo, um Uno, com um ultrassom dentro, que vai passando e vai ouvindo o subsolo e fala, opa, tem vazamento aqui. Vamos arrumar antes da erosão, do asfalto afundar. Eu estou falando, cara, nossa cidade está aqui a 50 quilômetros. Estou achando que ele está falando da França, viu? Do Japão. Ele não é. Está pertinho da gente, uma cidade que entendeu e passou para concessão, para privado. Funcionou. E aí, qual o grande medo que virou o grande tabu? Que a conta vai estourar, que essa Sabesp, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Assim, em Jaú ficou 7% mais barato. A conta. 7% mais barato. Por quê? Porque economizou, parou de desperdiçar. Quando uma empresa para de desperdiçar, você parar de desperdiçar energia elétrica aqui, vai sobrar dinheiro. A ausência do planejamento é a questão central. Quando você tem ausência de planejamento, é o começo da má gestão. E a partir do momento que a gente volta no tempo, você citou 99, e que de lá para cá você percebe o seguinte, se houvesse planejamento, todos os problemas que foram apontados teriam sido resolvidos ao longo do tempo. Você não precisa resolver, porque hoje aqui em Bauru você fala de arrumar isso, arrumar aquilo, aí o poder público diz assim, não, mas para arrumar isso eu preciso de 50 milhões, para arrumar aquilo eu preciso de 100 milhões, para arrumar aquilo outro eu preciso de 70. Mas é o carro que queima a lâmpada, Moy, depois cai a lanterna, cai o para-choque. Se você faz um levantamento de tudo que você tem para ser feito dentro da cidade, uma cidade que não para de crescer. São bairros e mais bairros que continuam crescendo. Erradamente. Então, se você tem tudo isso, você tem que fazer um levantamento, coisa que essa gestão não fez. De todos os problemas que você tem. E aí você tem que priorizar. E como que você prioriza? Através de um planejamento. E esse planejamento, ele não pode ser de 4 anos. Ele tem que ser, no mínimo, de 10 anos. Com boa condição de ser feito em 20 anos. Aí você faz um planejamento para 20 anos, onde você, logicamente, vai ter os investimentos dentro daquilo que era a necessidade que você apontou, sua equipe apontou, e você vai trocar a malha. Mas não precisa trocar a malha da cidade inteira num ano ou em 2 anos. Você vai trocar ao longo do 10 tempo. anos. Niterói, você citou, Niterói tinha vazamentos da ordem de 40%, 50%. Isso equivalia a Bauru. Hoje, esses vazamentos estão na ordem de 14% a 17%, eu não me lembro exatamente, mas é de 14% a 17%, que é um nível espetacular, é um nível europeu. E está próximo do Japão, que tem o menor índice de vazamento do planeta. 3%. Então, o que acontece? Não fazem isso. E isso é uma prática que não é só do DAI. Se fosse somente do DAI, ficaria fácil. É uma prática do poder público aqui em Bauru, da prefeitura de Bauru. Não se planeja. E se você não faz planejamento, se você não levanta as questões centrais e você, aos poucos, vai resolvendo cada uma delas,
você vai só agravando. Parece-me que esse governo do Gazeta até tem tido a disposição de copiar algumas coisas que tenham dado bem. Vai a Lençóis para ver isso, vai a Lins para ver aquilo. Parece que há essa disposição de copiar o que dá certo. Mas, para deixar o bauruense bastante preocupado com relação ao planejamento, a gente precisa ir a Maringá. Eu falo direto de Maringá. É a primeira cidade do Brasil hoje, em qualidade de vida, IDH, é a primeira cidade do Brasil. Ela só tem 17 mil habitantes a mais que Bauru, Maringá, e tem um orçamento anual que é muito parecido com o de Bauru. Então não tem desculpa de dinheiro. Porque se você falar assim, mas o orçamento do município é de 2 bilhões, Bauru é 1,2 bi. Tudo bem, eu concordo, 800 milhões faz toda a diferença. Mas quando é relativamente próximo, então não tem muito o que se falar, mas também, não tem desculpa. Maringá terminou o ano passado, e eu acompanhei esse processo, eu estive em Maringá, no Conselho de Desenvolvimento de Maringá, no CODEM, dizendo o seguinte: eles fizeram todos os apontamentos para Maringá 2047, que é o ano do centenário do município de Maringá. Maringá tem 70 anos, Bauru tem 120. Maringá com 70 anos está programada, planejada para 2047, onde as avenidas vão cruzar, se haverá necessidade de cruzar parques, se haverá necessidade disso ou daquilo. Maringá, que tenha o seu planejamento, quem conhece Maringá numa vista aérea, se você tiver curiosidade, coloca no Google, vista aérea de Maringá, ela foi planejada, ela tem 2 pulmões, como se fosse realmente 2 pulmões verdes, são 2 bosques gigantescos, e a cidade cresceu em volta organizadamente. E está planejada para 2047. E esse Conselho de Desenvolvimento de Maringá, cara, só para você ter uma ideia, e o Moia já conversamos sobre isso, ele tem um tripé: poder público, leia-se executivo e legislativo, sociedade civil organizada, as associações, os conselhos, e a academia, as universidades, que faz pensar. E tem um negócio: o prefeito não pode desviar o foco do que foi definido pelo Conselho. Ele não pode falar assim, mas essa obra tem que ser minha. Não, essa obra é do município, não é sua. E para completar esse trabalho, tem um negócio que deveria existir aqui em Bauru, em todas as cidades do Brasil, chama-se Observatório Social. Esse Observatório Social, o Moia se inspirou nesse assunto também, que é o seguinte, cara, só para você ter uma ideia, é um grupo de pessoas que pega por amostragem as licitações, os processos de licitação da cidade. Então, eu pego 6, se não me engano, são 6 ou 7% de todos os processos, mas ele coloca lá a mão em 7% e fala assim, ô prefeito, tá errado aqui, amigo. E agora, hein? Se o prefeito não se manifestar, sei na Câmara. Vai para a Câmara, sei. Se a Câmara falar assim, pode ter o prefeito é meu amigo, vou complicar a vida dele, Ministério Público. E acabou a história. Então, quer dizer, não tem, vamos dar um jeitinho, vamos tentar resolver desse jeito ou daquele. As coisas funcionam, porque é uma cidade que ela anda de maneira transparente. 17 mil habitantes a mais que aqui, um orçamento muito parecido daqui. Por que a gente não copia isso? É uma coisa boa para se copiar. Em 2015, nós trouxemos aqui a Bauru, inclusive no auditório da CIB, uma palestra chama Vontade, né? Vontade, uma palestra com o pessoal, a direção da USB. Estiveram aqui em Bauru, fizeram uma palestra. Nós, e eu particularmente, corri todas as grandes entidades aqui de Bauru, pedindo apoio para a implantação desse sistema. O sistema já está pronto. O que você precisava na época eram 2 funcionários. Exatamente. A Batra conseguiu, na época, contratar 2 funcionários e as entidades ajudarem para que a gente pudesse resolver. Fui até a Fiesp, Ciesp, o que você imaginar eu rodei. Não conseguimos. Moral da história, não implantaram. Naquela época já estava implantado em 17 ou 19 estados do Brasil, em mais de 100 cidades, e a economia era de quase R$1 bilhão em todas essas cidades, somente com isso que o Pitório falou, essas amostragens que você faz em cima dos editais de licitação. E Maringá, só para complementar, extinguiu um número X de secretarias e criou uma secretaria que é a Secretaria de Compras. Então, concentra-se todas... Pegaram os galpões do IBC, do Instituto Brasileiro do Café, que nós temos aqui abandonado, está tudo abandonado aqui. Eles revitalizaram os galpões, né, do Instituto, do IBC,
e ali funciona a secretaria que atende todas as outras secretarias, de lápis a papel higiênico, de computador a trator. Então, e o que aconteceu? A economia, 6 milhões de economia mensal em Maringá. 6 milhões. Ó, o Paulo Roberto Bailoni está mandando show. Parabéns, Alexandre. Paulinho tem um defeito. Na verdade, Ele é palmeirense. Não, ele é. Talvez esse seja o maior. Ele tem um defeito. Ele é meu compadre, meu primo e meu amigo. Então, assim, padrinho do Miguel. E o Ronaldo Gomes aqui, a água turva de coloração amarela contendo resquícios. Isso é a qualidade da água para os bauruenses. Mas o Eric Fábio falou que pode tomar. Pode tomar. Eu só queria saber se ele tomou. Se ele tomou. O Moia ganhou uma lavagem da caixa d'água aqui, ó. É o fim do mundo. A adutora rompeu 3, 4 vezes. Na primeira e na segunda, nós recebemos Que foi no final de semana. Exatamente. Hoje, ontem ela deu problema de novo e hoje ela voltou. Hoje a água estava limpa. Aí você pergunta, o que aconteceu? Foi um problema com a água? Foi um problema com o cano? Ou os canos já foram limpos? Quer dizer, me faz parecer, eu que sou leigo no assunto, que estou apenas como usuário pagando a conta e recebendo a água, que na primeira veio, não tinha, ou não teve fiscalização, ou não teve cuidado. Libera. E agora, hoje, depois de todas as críticas, então fizeram o serviço bem feito nessa madrugada e ontem, e hoje a água chegou razoavelmente limpa, em ordem, como deveria ser em todas as demais situações, né? Mas isso não acontece. Isso não é falta de planejamento. Aí já a gente já cita como um outro nome, né? Aí é serviço realmente mal feito, inexiste fiscalização e inexiste cuidado, né, a ponto do presidente, que eu respeito muito, mas chegar e dizer, olha, não, pode beber essa água, não tem problema nenhum. Isso virou chacota, isso virou charge de jornal. Não pode. Jordano Bruno, ingenuidade a nossa. Ingenuidade acreditar que quem está no poder pode mudar o poder. Claro. Não vai mudar nunca. Ó, vamos correr um pouco aqui, nós estamos chegando para o final do programa. Olha, voando o tempo. Tem muita coisa para conversar, vamos tentar fazer um poder de síntese aqui também. Vamos embora. Vamos lá. Alexandre, você que está lidando com a notícia aí diariamente, como é que está a situação do IPTU aqui de Bauru, que criou, está criando ainda, né? É uma indefinição. Eu acho que anda no mesmo ritmo que a prefeitura tem andado. É uma prefeitura... gosto muito do Gazeta, não tenho nenhum problema com o Gazeta, mas o Gazeta, por exemplo, hoje eu ouvi no rádio, o prefeito fantasma. Eu acho que ele deveria entrar num movimento diferente do que ele está habituado, né, a seguir, que é um movimento de aparecer, estar mais presente de fato, encarar os problemas de frente. A gente sabe que está sem dinheiro, a gente viu o que o Rodrigo fez. O Rodrigo entregou a cidade destroçada, arrebentada. Entregou sem remédio na prateleira. Entregou sem remédio na prateleira. Entregou sem remédio na prateleira. Falou no programa aqui. Entregou sem remédio. Então, quer dizer, a gente sabe como o Gazeta pegou a cidade. A gente sabe que a gente pegou uma cidade arrebentada, ele pegou. E não tem dinheiro. Então, eu acho que ter boas ideias inovadoras, mas ter iniciativa e estar presente. Eu acho que está faltando isso para discutir, por exemplo, o IPTU. Tem coisas que precisam de ser discutidas, a cidade precisa ter reajuste, precisa passar por esse problema. Não é popular, mas e daí que não é popular? Mas tem que vir a público e conversar, né? Tem que colocar a cara a tapa. Exato. Entendeu? Porque eu acho que está faltando isso para a gente ter um negócio chamado segurança. Com quem que eu estou lidando? De que forma a cidade está sendo pensada? E a gente não está vendo isso. Então o IPTU está nessa... O que será que vai dar? Eu acho que vai pender para o lado da prefeitura, vai ter reajustes pesados de um lado, desoneração do outro, mas vai ter. Eu acho que não tem como escapar disso. É porque é impopular, Carlos. E aí, quando é impopular, deixa passar as festas, aí a gente assina e vê o que vai dar. Põe no meio das festas. Deixa estar todo mundo de ressaca. Né? Você citou o Rodrigo e eu penso o seguinte, né? Você ser prefeito de uma cidade que nos últimos 4 ou 8 anos foi muito bem administrada e teve superávit, é difícil, porque você vai ter que fazer igual ou melhor que aquele que saiu e logicamente vai ser difícil. Agora, quando você assume uma cidade deixada por um prefeito, no caso do Rodrigo aqui em Bauru, durante 8 anos, deixou muito a desejar, fez uma gestão pífia, você assume a prefeitura, você obviamente tem um handicap a seu favor,
Quer dizer, se você fizer, qualquer coisa que você fizer, você já está fazendo melhor do que aquele que não fez nada. Depois de 11 meses, eu olho para Bauru e me preocupa o seguinte. Eu começo a ver que o Gazeta não consegue se distinguir da gestão. Mais do mesmo. É mais do mesmo. Ele não consegue, Isso é ruim. com o seu trabalho, distinguir das gestões do Rodrigo, que foram péssimas. A verdade é essa. O Rodrigo teve um início de governo, nos 8 anos, lá atrás, 2008, 2009, porque ele pegou 27 ou 29 milhões de 42, reais. 45, na verdade, porque teve dinheiro da Caixa. Da Caixa, 45 milhões de reais em caixa. E aí, logicamente... É o presidente do Tuga, né? Sim, o Tuga deixou 29, mais 16, 45, e isso deu um up para ele poder fazer algumas coisas. Até eu falei, viu, Mário? Qualquer um faria, é verdade. Só que, quando ele entregou essa prefeitura, o cofre não estava mais com 29 milhões, só que o Gazeta... Aliás, entregou com 3,5. Com 3,5. Já usou 2 na chuva. Na chuva. O Gazeta pegou, tudo bem, teve a chuva e tal, mas todo janeiro chove. Eu também acho que já chegou num ponto, mas choveu muito. Tá bom, mas quantas vezes choveu muito em Teresópolis? Quantas vezes choveu muito em Londrina? Quantas vezes choveu muito em Curitiba? Chover em janeiro... Janeiro é normal. Vou falar que faz frio no inverno. Então, eu quero ver esse ano, se nós... Espero que não tenhamos, né, uma chuva tão forte, se as desculpas vão ser as mesmas. Quer dizer, se você fez o teu trabalho, a tua lição de casa, você não vai se preocupar. Como o Rodrigo não tinha feito, houve tudo o dano que aconteceu. Só que se você esquecer a chuva e você fazer um comparativo entre as duas gestões, é preocupante. Moia, se não chover, não tem água na sua casa ano que vem. Sim, deixa chover, senão você não, chover drasticamente. É mais uma desculpa. Não. Aquela chuva torrencial. Né? Aqui destrói, né? Aqui destrói. Tomara que chova. O PTU então tá para se resolver. Olha, não, vai pender para a prefeitura. Vamos falar outra coisa então que já está resolvido. CPFL está resolvido? Iluminação pública, você fala? Iluminação pública. Não. A CPFL abandonou a iluminação pública. Não, eu falei hoje na rádio. Falei que teve uma reunião ontem com o presidente da CPFL e com o Gazeta. Sim. Teve uma reunião, apontamentos, problemas. Foi ontem. Ontem. Coisa quente. Teve a reunião ontem, ok, reunião. Aí terminou a notícia assim, teve reunião. O que foi decidido? Me conta. Qual o prazo? O que vai ser investido? O que tem que ser resolvido de fato? Que a gente sabe que a cidade tem problema. Teve uma reunião, por exemplo, das indústrias, das empresas que estão no distrito industrial, que estão tendo problemas com interrupção de energia, estão tendo prejuízo. Tá, e qual é a solução? Tem apontamento da solução? Qual é o prazo? Eu entendo, quem trabalha numa empresa privada, é o seguinte, é prazo. Tá bom, é aqui, tá ok, temos que resolver para quando vai ser implantado, tem que resolver. Agora, a gente colocou, Prefeitura e CPFL, olha, se reuniram. E, então é a mesma coisa. Fica um grilo. Tem grilo aí, Marquinhos, de efeito? Vamos grilo aí. Aquela coisa que o pessoal brincava do PT, né? Faz reunião para marcar a reunião. Exatamente. Precisa marcar a reunião agora. Vamos reunir para marcar a reunião. Tudo certo e nada decidido, né? A iluminação pública, ela está parada. A CPFL não faz investimento nenhum, porque ela alega o seguinte, eu estou esperando o resultado daquela liminar, que garante a prefeitura que a CPFL vai fazer o serviço. Só que a CPFL, desrespeitando a população de Bauru, não faz o serviço. Espera a decisão da coisa. A prefeitura, por sua vez, com certeza, embora eles digam o contrário, não está se preparando para essa tarefa, que é uma tarefa árdua, né? No meio de tudo isso está o governo do estado, que privatizou a CPFL e agora lava as mãos. Está à venda de novo. Hoje a Bolsa, o que andou na Bolsa foi por causa que tinha a CPFL. A CPFL está sendo revendida. Exato. Corremos um risco de ter problemas sérios. Seríssimos. Não vai dar tempo. Mas eu prometo que a gente vai tentar fazer uma síntese também para você que está acompanhando as notícias da nossa cidade durante a semana. Eu precisava perguntar também, aproveitando vocês dois aqui, a questão do assentamento do MST. MTST. Eu sei, do MTST. Eu sei que é um assunto que só ele por si só já daria um programa. Mas vamos tentar colocar para o pessoal de casa o que é esse assentamento, o que vai gerar, porque isso são 6 mil pessoas lá que precisam de tudo, né? Na verdade, é um assunto que ainda não incomoda o bauruense de fato, porque está à margem. Está à margem, está absolutamente à margem de tudo.
Nós não passamos por lá. Quem não passa pelo IPMET e conhece o assentamento, não sabe nem do que está se tratando aqui. Só que é um problema que vai impactar diretamente no nosso dia a dia. São 1.500 famílias aproximadamente, ou seja, 6.000 pessoas, que hoje usam água da Unesp, e salvo engano a Unesp tem problemas com o DAI, na questão, né, salvo engano tem dívidas aí, a Unesp com o DAI, então eles estão pegando água, 1.500 famílias usando água da Unesp. Então você pode imaginar. E energia elétrica, da onde? Quem está pagando a energia elétrica? Se você passar lá à noite lá, é uma cidade absolutamente iluminada. Além disso, nós temos crianças lá que vão para a escola, não vão para a escola? Como é que é isso? Ficam brincando na estrada de terra ali. Nós temos a questão ambiental, que são as fossas. Nossa. Um proprietário rural, para fazer uma fossa, precisa de 3 licenças, salvo engano, da CETESB. Essas pessoas fizeram fossas a todo e a direito. 6.000 pessoas, 1.500 famílias, por necessidade. Fez-se fossa. Além disso, o lixo produzido, já tem biqueiras de tráfico de droga, já tem negócio se colocando, se consolidando lá, tem até borracheiro, se você passar na porta, tem anúncio de borracheiro. E o pior é o seguinte, a justiça mandou reintegrar. E eu não tenho nada contra o MTST. O nosso sinal, inclusive, não chega lá agora, não tem ninguém assistindo lá. Né? Então eu poderia estar falando aqui porque ninguém assistiria lá. Mas não é contra eles. Mas a prefeitura, diante dessa situação da reintegração de posse, disse o seguinte, não vamos, deixa que a prefeitura resolve. Já passou o prazo, a prefeitura não resolveu, a justiça não se manifestou, a polícia sabe que vai ter um problema danado para reintegrar, porque tem armas dentro do assentamento. E como vai ser isso? E o Ministério Público, Vitória? Então, não tem, a justiça já vai reintegrar. Não vai, a prefeitura vai dar jeito. A prefeitura não deu jeito, mãe. Então o Ministério Público vai ter que se mexer. Mas ela pediu um prazo. Pediu um prazo. 90 dias. Já acabou. Esse prazo já acabou. Já acabou. O Ministério Público não está sabendo disso. Porque se soubesse, então, agora, já teria tomado uma medida olha junto o à prefeitura. tamanho do problema. Claro. A gente está falando de água, a gente está falando de energia elétrica, a gente está claro. falando de esgoto, a gente está falando de crianças na escola, a gente está falando de tráfico de drogas, a gente está falando de pessoas que precisam trabalhar. Sistema de saúde. E aí, 6.000 pessoas impactando. Né? Tem que ser atendidas, estão aí, né? E detalhe, eu fiz essa pergunta para a prefeitura de como seria. Primeiro assim, a prefeitura sabe quem está lá? Tem um cadastro? Não. A SEBS já fez? Eu fiz N perguntas para a prefeitura. Tudo que eu tratei aqui agora com você, Carlos e Moia, eu coloquei para a prefeitura. Pergunta se a prefeitura me respondeu. Me deu prazo para me responder até quinta-feira da semana passada. Hoje faz uma semana, a prefeitura não sabe responder essas perguntas. Significa o seguinte, mais uma vez, você me perguntou do IPTU, depois você perguntou da CPFL, e é mais uma vez uma pergunta que não tem resposta quando o assunto é a prefeitura. Mas vai impactar. Vai impactar porque pode ser 6.000 pessoas na rua, batendo na janela do seu carro aqui no semáforo, né, tentando invadir a sua casa para roubar a sua casa. Não estou dizendo que são bandidos, mas são pessoas que vão ficar desalojadas. Vão ficar desassistidas, né? E, aliás, o que a cidade vai fazer? Tem esse problema. É um problema sério, viu? Porque são 6.000 pessoas, são 6 seres humanos ali que precisam de toda a atenção. Agora é uma questão complexa e que, na minha opinião, posso estar errado, não sou formado em direito, mas é uma questão que deveria ser tratada a prefeitura, o Estado e o governo federal. Com certeza. Porque é uma questão seguinte, essas 6.000 pessoas, elas nasceram em Bauru? São 1.500 casas, né, Moisés, você pensar, né? São 1.500 casas. Essas pessoas nasceram em Bauru e resolveram invadir aquele terreno? Não. A questão é só em Bauru? A falta de habitação ou de terras é só... Não, muito pelo contrário. Então, você percebe o seguinte, o governo federal, o governo estadual lavam as mãos. O governador está em campanha e o presidente da República, nós sabemos o que ele está fazendo. Parece que vai sair em campanha também. Também. Então, nós temos aí a omissão do poder público nos 3 poderes. Né? E a omissão do poder público no poder executivo nas 3 instâncias. A federal, a estadual e a municipal. E é por isso que a situação só tende a agravar. Né? Quem chega em Uberlândia, vindo de Uberaba, passa por um lugar... Aquele assentamento gigantesco que você viu lá, do lado esquerdo, chegando em Uberlândia, o Glória, ali chama Glória. Chama Glória. São 20.000 pessoas. 20.000 acampadas? Não, já foi, já virou um bairro. Virou um bairro. E completamente desordenado. Desordenado. É porque ninguém fez nada também. Claro. E o que vai acontecer aqui?
Dá só a mesma resposta. coisa, mesma Então, coisa. dá saneamento, dá água, dá energia e faz o negócio acontecer. Alexandre, queria agradecer a presença, Moia, queria agradecer a presença, tem muito mais para a gente conversar. Então, nós vamos voltar esse assunto, o pessoal pedindo para voltar o assunto. Eu acho que a gente podia debater mesmo, semana que vem, trazer de novo, ver o desdobramento disso, acompanhar até... A gente combina antes as perguntas, para não ficar um grilo no ar, porque pode ser que não tenha... Em uma semana em Bauru é pouco tempo para se resolver. Pode ser que não tenha nenhuma resposta até lá. Mas nós vamos acompanhando e você vai acompanhando junto com a gente, participando junto com a gente aqui. Moia, obrigado pela presença. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Alexandre, queria agradecer de novo. Eu que agradeço, Carlos. E um mês de dezembro abençoado para todos que começa amanhã. E você não deixe de acompanhar a Jovem Pan News aí na 760 AM por enquanto e daqui a pouco no 97.5 para você ficar bem informado aí e sabendo das notícias do Brasil, do estado de São Paulo e aqui de Bauru. Valeu demais. Tem muita gente acompanhando o programa, que eu não vou conseguir mandar abraço para todo mundo, mas para você que acompanhou o programa, um grande abraço. Valeu demais e a gente volta na próxima quinta.